tarde a todos, companheiros, companheiras. Queria cumprimentar aqui o nosso companheiro Celso, o Franklin, chamar aqui o Adi, o presidente da CUT de São Paulo, aqui para a mesa. Tem um companheiro aqui, acho que é o Geraldo, dos metalúrgicos do ABC, também chamar aqui para a mesa. Dizer que é um prazer para a gente... Boa noite, Adi. Dizer que é um prazer para a gente estar fazendo esse segunda conversa sobre a África 2 aqui no sindicato, está sediando esse evento. Enfim, o primeiro evento foi um sucesso, né? A gente teve aí muitos elogios e para nós foi enriquecedor a presença do professor, os conhecimentos que a gente adquiriu aqui. A gente dialogou com a CUT, né, os metalúrgicos do ABC também estão nessa parceria, junto com o Instituto Lula, assim como outros sindicatos, dos municipais, de saúde, né, também convidados para participar aqui deste ciclo de debates, né, e, enfim, agradecer mais uma vez esta parceria, que para a gente, né, só agrega valor, conteúdo, conhecimento, e aproveitar a oportunidade, né? Essa semana foi o aniversário do presidente Lula, mandar para ele um grande abraço, né? Que a gente já fez isso muito nas redes sociais, né? Mas que vocês transmitam para ele todo o nosso carinho, nosso abraço. Está aqui o Paulo Salvador da Rede Brasil Atual, a Associação 28 de Agosto, que está idealizando a futura Faculdade dos Bancários, também tem participado dessas conversas, para convidar estudantes, né, para divulgar, porque também para a gente é muito importante esse conhecimento. É isso, obrigada e bem-vindo, Franklin, aqui. Para a gente, né, uma honra grande ter você, assim, poder assistir esse documentário e bater papo, né? Eu aproveito e passo para o Celso. Antes de passar a palavra para o Franklin, só agradecer em nome do Instituto Lula também a presença de todos vocês, como aqueles que já participaram do debate anterior, o professor Luiz Felipe de Alencastro, ou acompanham as atividades do Instituto pelo nosso site, devem saber que um dos focos principais do Instituto Lula é exatamente colaborar com a melhoria das relações do Brasil com o continente africano. É por isso que uma das nossas atividades é exatamente organizar debates, seminários, participar de encontros, realizar reuniões com representantes de países africanos no Brasil que nos visitam, para tentar aproximar mais os nossos continentes e tentar diminuir ao máximo essa distância que foi criada entre nós nesse período todo. Eu queria agradecer em particular hoje a presença dos embaixadores da Etiópia e de Camarões, que estão aqui presentes, vieram acompanhar com a gente, são amigos nossos, companheiros nossos, com os quais a gente já fez várias reuniões e vários encontros no Instituto em Brasília. Quero agradecer bastante os sindicatos metalúrgicos do ABC e os sindicatos bancários de São Paulo, porque exatamente parte da nossa estratégia é, a partir do Instituto, estabelecer relação com os organismos da sociedade civil que começam a olhar para a África com outro olhar. E isso os sindicatos metalúrgicos do ABC e os sindicatos bancários de São Paulo têm feito, porque é uma tarefa que só se desenvolve com participação da sociedade civil. Não é uma tarefa que é do governo, que é das empresas, mas que fundamentalmente tem que ser tomada para si pelas entidades da sociedade civil. Então é muito importante nesse momento o Instituto se associar a esses dois sindicatos nessa atividade. Esperamos que nos próximos outros sindicatos, outras entidades também estejam conosco. E eu vou passar a palavra para o Franklin, para fazer uma pequena apresentação dos documentários. Vocês devem saber, o Franklin foi ministro da Comunicação Social do governo Lula. Hoje ele é conselheiro do Instituto Lula e durante os últimos 2 anos ele se dedicou boa parte do seu trabalho ao contato e ao conhecimento com o continente africano. Fez inúmeras viagens para lá, para boa parte dos países da África, que resultaram nessa série de documentários que ele vai apresentar para vocês agora. Hoje nós vamos apresentar o primeiro da série. Boa noite. Eu primeiro queria agradecer aos sindicatos bancários e à Giovânia pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui para conversar, aos demais companheiros sindicalistas.
aos embaixadores da Etiópia e Camarões. E agradecer a todos vocês a presença, tem vários amigos aqui, mas vou abreviar a nominata para a gente poder entrar logo no motivo aqui da nossa presença, que é assistir e debater o documentário. É uma série, isso foi concebido como uma série de 15 programas para televisão, 15 programas em torno de 50 minutos cada um. Tem um primeiro programa, que é o que nós veremos hoje, que é uma apresentação geral sobre a África, entendendo, como vocês vão ver, não existe uma África, existem várias Áfricas, e a gente tem no Brasil a mania de dizer a África, como se fosse uma coisa só. É extremamente diferente, embora tenha uma identidade africana também. Mas então, esse primeiro programa é um programa que procura situar do ponto de vista histórico a África, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, político, as lutas do continente africano, de diferentes países, e destacando o momento muito positivo, muito especial que a África vive hoje. É evidente, como são várias Áfricas, são 55 países, então há diferenças entre os diferentes países, mas você tem uma coisa em comum, que a África está vivendo um momento muito positivo, um momento, em primeiro lugar, de fortalecimento da democracia. Na maioria dos países da África se vive em construção de ambientes democráticos, isso tem a ver com as lideranças, mas tem a ver com os povos, entende? A África vive um momento de construção de um ambiente de paz. Isso não quer dizer que não existam conflitos na África, existem conflitos na África, mas a África tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Eu diria que 100 milhões de africanos vivem em regiões onde existem conflitos, tensões, conflitos armados, etc. E 1 bilhão vive em ambientes de paz, de tranquilidade, vivendo seus problemas. Mas a África não é um continente de guerra hoje, como foi em outros momentos. Então é um momento de construção da democracia, um momento de construção de um ambiente pacífico e um momento de crescimento econômico. A África vem crescendo fortemente na última década, vem crescendo em média 5%. Dos 15 países que mais cresceram no mundo nos últimos 10 anos, 10 estão na África. E isso é importante. A África está vivendo um novo momento. Você sente com problemas, mas está desabrochando, há mais confiança, tudo isso. E a ideia do programa, eles são 15 programas, um primeiro de abertura, depois tem 13 programas focados em países. De um modo geral, se adotou o critério países mais populosos, os países mais populosos da África, mas também com uma certa distribuição regional, para não ficar muito concentrado numa região, e trazendo assim os países, vamos dizer, que tem uma relação mais direta com o Brasil, garantindo a presença deles, descrevendo assim genericamente. Vamos ver se eu não me esqueço de nenhum, mas nós temos África do Sul, Moçambique, Tanzânia, Etiópia, Egito, Tunísia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que é um programa só. Depois temos Senegal, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e República Democrática do Congo, acho que 3 países. E no final tem um programa de caráter mais cultural, fechando tudo isso. Então, já falei demais aqui, então a gente podia ver o programa e depois a gente abre para pergunta, para conversa, etc. Acho que era melhor a gente ver o programa antes e depois a gente conversar. Eu acho que, de um modo geral, os países africanos, todos eles têm a sua história, têm o seu orgulho nacional, construíram de algum jeito as suas identidades nacionais dentro de fronteiras que muitas vezes não foram construídas pela sua história, foram construídas pelo Tratado de Berlim e foram herdadas. E houve uma sensibilidade na época do fim do colonialismo que se deveria manter as fronteiras para evitar um processo, vamos dizer, de reabertura de uma questão que podia saber como se abria e não saber como fechava depois. E isso, evidentemente, gerou uma situação muito específica de como foram construídas as suas identidades nacionais. Por exemplo, eu não diria que Gana quer ser como Angola, acho que Gana quer ser Gana. Moçambique quer ser Moçambique. Angola quer ser Angola. A Etiópia quer ser a velha Etiópia de sempre, berço das maiores civilizações. Eu acho que cada país quer ser. O que eu chamaria a atenção é que eu acho que existe, e o Carlos Lopes da ONU falou isso, acho que o Brasil tem um lugar no imaginário da África.
na maioria dos países africanos. Eu ouvi de 2 presidentes em situações diferentes uma coisa que eles dizem assim: o Brasil é o irmão mais velho da África. O Brasil é a África que deu certo e que mostra que a África pode dar certo. Essa sensação de que o Brasil não é propriamente Europa, Estados Unidos. O Brasil é uma coisa próxima da África. Não é igual, mas nós somos próximos. Então eu acho que em relação ao Brasil, existe não querer ser como o Brasil. Eu acho que existe uma curiosidade, existe um carinho, existe, como falou o Carlos Lopes, um capital mítico sobre o Brasil. E acho que nós aproveitamos muito mal isso. Muito mal. Porque nós conhecemos muito pouco a África. E o Brasil, eu costumo brincar, eu digo, o Brasil em termos de comunicação está mais perto do Japão do que da África. Porque nós sabemos mais sobre o Japão no Brasil do que sobre a África. É um grande vazio. Isso vem diminuindo nos últimos anos. Essa série expressa isso. Tem vários livros que estão sendo lançados sobre a África que expressam isso. Há uma curiosidade crescente e que também tem a ver, não tenho nenhuma dúvida, com uma consciência crescente no seio da população afrodescendente, da população negra, da população mulata no Brasil, da sua identidade. Então tem uma busca. É uma busca, mas tem um vazio. Né? Eu acho que esse vazio é que, de uma certa forma, a série tenta ajudar a diminuir. Eu acho que os próximos anos vão ser anos de descoberta da África pelo Brasil. Isso é muito importante. Algumas pessoas me dizem: poxa, por que você decidiu fazer essa série? Primeiro porque eu gosto muito da África. Eu sempre li muito sobre literatura africana, sobre história africana. Quando eu era ministro do presidente Lula, era curioso o seguinte: viagem para a África, tinha sempre 3 pessoas no avião. O presidente Lula, o ministro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, e eu. Viagem para Paris, para Londres, é uma quantidade de ministros monumental. Entende? A gente quer dizer, não, eu passo. Não. Quer dizer, na verdade, é o seguinte: a África, para a maioria da elite brasileira, etc., a África é um desconhecido. E isso é marcado pelo preconceito, isso não é à toa. Isso é porque é um certo, como falou o embaixador Costa Silva, um campo ideológico que se lançou para que você não descubra aonde estão as nossas raízes. Mais da metade da população do Brasil é afrodescendente. Eu diria assim, deve ser uns 70%. Porque mesmo os branquelos, os branquelos têm também um pouco de sangue africano. Outro dia foi até engraçado, eu conversando com 2 amigos meus que são judeus, e eles descobriram que eles são irmãos, que eles têm 8% de sangue iorubá. Entende? E um descobriu e achou: não, isso é um erro, eu não tenho sangue iorubá, é um erro. Aí o irmão mandou fazer o teste, tinha 8% igualzinho ao irmão, ou seja, alguém lá atrás, entende, fez alguma coisa, mas tem um sangue africano ali. Então eu acho que nós estamos num momento de descoberta da África. Eu acho que os próximos anos vão ser ricos nisso. Meu nome é Adi, sou do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, trabalho na Mercedes-Benz e estou na presidência da CUT de São Paulo. E me emociona muito a história da África. E nós tivemos a oportunidade de fazer um 1º de maio da CUT aqui em São Paulo com o tema Brasil-África. E aí pesquisamos um pouco e nos remete a essa identidade muito próxima, né? Muito idêntica, pelas nossas raízes, pela nossa cultura. Então esse 1º de maio de 2011, depois nós vamos mandar para você, até editamos uma revista em inglês, francês, português, para os países que participaram. Foram 14 países da África que participaram conosco. E uma coisa que eu queria que você nos dissesse sobre a sua visão, que eu tive no Senegal, em Angola, e nós percebemos a mão de obra chinesa entrando nos países africanos, mas não é uma mão de obra chinesa qualquer, é uma mão de obra de ex-presidiários. E que me chamou muita atenção, porque o índice de desemprego em Angola, por exemplo, em Luanda, era de 40%. E a mão de obra na construção civil era de chineses. Então,
essa sua andança aí, não sei se nos outros capítulos irão mostrar, mas como foi a sua visão sobre essa questão da mão de obra chinesa nos países africanos, né? E depois, se nos próximos capítulos também você mostra aquela Ilha de Gorée, que foi para mim foi uma sensação muito forte, saber que foi dali que saíram praticamente esses 4.800.000 africanos do Brasil. Então, primeiro sobre a presença chinesa e as características da presença chinesa na África. A China é um furacão na África. A presença chinesa é fortíssima na África. Ela se dá de diversas formas. Ela se dá com um investimento muito forte da China nos países africanos, geralmente dirigido para áreas de minerais, entende, diferentes recursos minerais, então ela está presente aí, ou dirigidas para a área de construção civil. E aí o que acontece é o seguinte: a China faz o que fazem todos os países mais desenvolvidos do mundo. A China faz empréstimo, vou dar um exemplo, República Democrática do Congo. A China fez um empréstimo de 6 bilhões e acho que 800 milhões de dólares ao governo da República Democrática do Congo. E a República Democrática do Congo contrata empresas chinesas para obras de infraestrutura. Então, o Congo hoje é um canteiro de obras com o dinheiro chinês. O que eles estão fazendo? O governo chinês está ajudando as empresas chinesas, ao mesmo tempo eles estão criando infraestrutura na África, o que é importante também para a África. Então é uma coisa. Isso em si não tem nada demais. É normal, o Brasil tem que fazer mais, o Brasil está fazendo, tem muitas empresas brasileiras lá, só que nós não temos, primeiro, os recursos que têm os chineses. Entende? E segundo, nós não temos, vamos dizer, a agilidade que tem os chineses. Um empréstimo dado pelo Banco de Desenvolvimento da África geralmente leva 14 meses para chegar à mão do governante. O empréstimo feito no Brasil leva 18 a 20 meses. O da China em 3, 4 meses chegou. Entende? Então, evidentemente, é uma agilidade que eles ganham. Então, nesse aspecto, isso é legal. Na questão da mineração, muitas vezes eles sentam em cima da mineração e não exploram. E felizmente os países africanos estão reagindo a isso. Quando eles sentam em cima e não exploram, os países africanos estão tomando de volta as posições. E em alguns lugares ocorre isso que você falou. Em Angola, às vezes ficam navios com mão de obra, que é mão de obra que veio de prisão da China e está ali construindo. Esse aí? E está ali construindo. Isso gera problemas sérios na África. Na maioria dos países africanos. Há um incômodo muito grande nos países africanos. Então, os governos ali estão lidando com a situação. Por um lado, ele está me permitindo que investimentos em infraestrutura, que são importantes, etc. E tal. Por outro lado, ao invés dele vir aqui fazer parceria e se integrar com... Ele está, na verdade, resolvendo o problema dele. Então, isso leva a um mal-estar. Em alguns momentos, leva a tensões. Eu acho que o Brasil, felizmente, não faz esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito positivo. Quer dizer, a posição nossa, de um modo geral, é de construção de parcerias. A maioria das empresas brasileiras que está operando na África, mas isso no ramo da agricultura, de construção civil, de mineração, tudo isso, forma pessoal e leva muito pouco brasileiro para lá. Olha, a Vale, por exemplo, ganha muita porrada, etc., mas a Vale, a maioria do pessoal que trabalha é praticamente tudo moçambicano, inclusive os maquinistas vieram para o Brasil, se formaram no Brasil. No Sudão, trabalhos de agricultura no Sudão, eles trouxeram 80 técnicos, foram formados aqui, levaram 4, 5 meses no Brasil, voltaram para lá, para o Sudão. Quer dizer, vou dar exemplo, a Odebrecht, por exemplo, em Angola, eu acho que 92% da mão de obra deles então o Brasil tem essa preocupação e tem que manter isso, porque a China vai pagar um preço alto por essa insensibilidade. Agora os chineses já estão percebendo isso, entende? Está mudando e os chineses estão passando a ter uma atitude cautelosa, há inflexões e acho que isso é positivo também.
A sua outra pergunta foi... O negócio da cá, lá na... de Gorée. É o seguinte, Gorée é uma ilha que fica em frente à capital do Dakar, na capital do Senegal. Ali tinha o que se chamava o ponto de não retorno. E tem um museu da escravidão, que é uma coisa emocionante. Eu falo, me arrepio. Onde os escravos eram conduzidos, ficavam ali, esperando chegar os navios negreiros, e eles saíam e pronto. Aí era o oceano, quem chegasse do outro lado muito bem, quem morresse, uma coisa impressionante. O presidente Lula esteve lá, e foi ali que ele pediu desculpas em nome do povo brasileiro à África pelo flagelo da escravidão. Também o Papa, não foi João Paulo II, que esteve lá e pediu desculpas também à África pela escravidão. Então Gorée é um símbolo, mas feito Gorée você tem outros. Você tem em Gana, São Jorge da Mina, você tem em Angola, tem Cabo Verde tem também, São Tomé e Príncipe tem também. Quer dizer, na verdade é o seguinte, a escravidão e o tráfico negreiro é uma mancha na história da humanidade, entende? E, ao mesmo tempo, para o Brasil, que foi um país criado a partir disso, ele é uma marca da nossa história, da nossa cultura, e nós temos que entender isso. Nós somos africanos, entende? E temos que entender isso e entender o sofrimento que talvez se causou do outro lado. Boa noite, meu nome é Rosângela Marquias. Eu sou professora e trabalho com formação de professores sobre história brasileira e africana. Fiz a minha primeira viagem para Gana, no continente africano, há menos de um mês, junto com a minha chefe aqui. Nós somos de Mauá e trabalhamos. Na verdade, o convite foi porque eu já faço parte de uma network internacional chamada Women Leading Education, que trabalha com justiça social de mulheres no mundo todo. E nesse caso o encontro aconteceu em Accra. Então a nossa impressão lá e o trabalho que a gente já desenvolve há alguns anos de formação de professores sobre a história do negro no Brasil e história africana foi, primeiro, muito boa, porque a gente se sente em casa. E num segundo momento, o que mais me afeta, porque eu sou formada em comunicação social e trabalho com a mídia, o discurso da mídia. E sábado agora, algumas pessoas que estão na rede que recebem meus e-mails, talvez já tenham visto, eu mandei um e-mail para a Rede Globo, para Altas Horas, porque na piada lá, que eles têm uma área, um momento de piada, o rapaz fez uma piada extremamente preconceituosa, dizendo que na África as pessoas não sabem ler, nem escrever, morrem de fome, isso foi uma coisa horrível. E a gente tem que constantemente combater esses estereótipos. Então, minha pergunta vai em 3 sentidos. Eu gostaria de saber se em algum momento no programa vocês vão falar dos presidentes africanos, porque a mídia que a gente tem aqui sempre passa o ideário de ditadura e digamos, de golpe ou de uma constante contradição do que é tradicional com o que é moderno ou contemporâneo. Mais especificamente, o José Eduardo está em Angola há décadas. E em algum momento eu gostaria de saber se a democracia, como que o povo angolano vê isso. E eu achei que isso é meio superficial. Num outro momento, a gente tem um discurso de que o Mugabe, do Zimbábue, é um ditador monstruoso, que é o que a mídia internacional passa. Mas há também controvérsias, porque eu já ouvi africanos me dizerem que é porque ele confronta o discurso americano. Então eu gostaria de saber isso. E uma outra coisa que me interessa muito e que a gente notou lá é que é maravilhoso poder andar num aeroporto, andar na cidade e ver nos outdoors mulheres negras, crianças negras. E a gente sabe que no Brasil as empresas, por mais que as pessoas tenham automotivo, a TV brasileira, as empresas brasileiras são extremamente preconceituosas, racistas em relação à população negra. Então o empresário africano tem essa consciência, porque ele vem também investir no Brasil e ele precisaria saber que nós temos uma mortalidade de juventude negra imensa, todos os dias assassinada ou pela polícia ou
pelo sistema. E os empresários que vão investir na África, eu gostaria de saber se os empresários brancos estão se preocupando em colocar pessoas negras na mídia, enfim, de uma maneira positiva. Obrigada. Bom, vou ver se eu consigo me lembrar para responder a todas. Mas é o seguinte, começando por Angola. Eu fiz ao presidente um programa de Angola, se você vê no programa, tem uma história curiosa. O presidente Zé Eduardo não dava uma entrevista longa para a televisão há cerca de 20 anos. O presidente Kabila, do Congo, não dava há 6 anos. Então, eu acho assim que foi um feito do ponto de vista jornalístico. Agora, o presidente Zé Eduardo, eu perguntei a ele, porque ele está no poder há cerca de 40 anos. Aí eu perguntei, porque ele falou, eu estou há 40 anos e tal. Eu disse, presidente, o senhor não acha que é tempo demais no governo? Os assessores dele ficaram assim, né? O que vem aí agora? Porque não se fazia uma pergunta dele. E ele virou e disse, eu acho que é muito tempo mesmo. Eu acho que é muito tempo agora. Nós temos que ver as condições concretas de Angola. Nós passamos por uma guerra civil de 27 anos. Quando, em 92, nós assinamos um acordo de paz, fomos para uma eleição. Primeiro turno eu tive 49% dos votos, o candidato da UNITA teve 27%. Quando ele viu que ia perder, ele rompeu o acordo de paz e voltou para a guerra. Como que você vai fazer uma eleição no meio de uma guerra civil? Ele diz, então é um problema. Você tem toda a razão, mas também, não fui eu que escolhi a guerra civil. Entende? Então, você pode concordar ou não concordar, mas tem fundamento o que ele está falando. Eu até perguntei para ele, de, olha, na última eleição, porque em Angola a eleição é uma eleição parlamentar. E o primeiro da lista, ao ser eleito, é o presidente da República e o segundo é o vice. Entende? Não é um regime parlamentarista, mas é um sistema onde o presidente é o primeiro da lista e o vice é o segundo da lista. Eu disse, muita gente aqui em Angola acha que o seu vice apareceu muito na campanha. Isso é sinal de que tem uma transição em curso? Ele diz, é sinal que tem uma transição em curso. Eu digo, e como é que vai ser essa transição? Você já está querendo saber demais. Eu disse, não, mas vai começar pelo governo ou pelo partido? Ele diz, pode ser pelo governo, pode ser pelo partido, e aí não respondeu mais nada. Então é isso. Então, minha opinião é o seguinte, a eleição em Angola, que houve, foi uma eleição fiscalizada por organismos internacionais e todo mundo reconhece que a eleição foi uma eleição limpa e que ele ganhou as eleições com tranquilidade, com algumas novidades. A abstenção aumentou. E a abstenção aumentou por quê? É uma forma de mandar um recado para o MPLA e dizer assim, nós não estamos muito satisfeitos. Em Angola existe, eu também perguntei isso ao presidente, eu disse, olha, eu venho a Angola todo ano. E sempre que eu venho a Angola, me impressiona, as pessoas sempre dizem, a situação está melhorando, a vida está melhorando. Isso é generalizar. Mas as pessoas sempre reclamam de uma coisa. Tem grandes fortunas se formando em cima e o dinheiro não está chegando embaixo. Essa crítica procede? Ele virou e disse, procede. É o seguinte, nós escolhemos que íamos para um regime capitalista. Não existe regime capitalista sem capitalistas. Então tinha de formar os capitalistas. Os antigos capitalistas eram os portugueses que foram embora. Como é que isso se forma? Sempre que se forma, isso ele usou, isto é chamado acumulação primitiva em todo o país que se formou o capitalismo com a acumulação primitiva, a população fica chocada porque aquilo é uma coisa muito violenta. Então esse problema está se formando. Ele pode concordar ou não concordar, mas ele não está, vamos dizer, num lero-lero, é um problema real. Bom, indo ao Mugabe. Eu não fui ao Zimbábue, entende? Então eu não tenho condições de falar. Embora sei das condições onde a confrontação entre o Zimbábue e principalmente a Grã-Bretanha passou a ocorrer. Quer dizer, havia um acordo, no acordo de paz anterior, iria-se fazer uma reforma agrária e uma distribuição de terras, e quem pagava isso seria o governo britânico. No governo do Tony Blair, o Tony Blair resolveu que não ia mais fazer isso. Se abriu um contencioso e
A partir daí, os pagamentos das expropriações pararam de fazer. E muitos deles ou eram súditos ingleses ou eram descendentes de ingleses. Isso gerou uma tensão muito grande. O Zimbábue viveu uma inflação monumental, uma hiperinflação, a ponto de que ele parou de adotar uma moeda dele, ele passou a adotar o dólar ou o rand, que é a moeda da África do Sul. Mas o Mugabe ganhou as eleições, todo mundo também reconhece, embora aqui entre nós. Ele tem, eu acho que ele tem 88 anos. Eu não consigo entender como é que alguém com 88 anos ainda quer ser presidente de um país, entende? Então, há controvérsias importantes. E a terceira questão que você tinha levantado? A cultura, a comunicação. Tá, da comunicação. Os empresários africanos que vêm para o Brasil investir. Eu não saberia dizer se os empresários africanos aqui... Eu sei o seguinte, as empresas brasileiras lá, eu não sei se elas têm uma preocupação de cotas, eu não sei se tem isso, mas na prática eu sei que isso existe. Ou seja, você chega nas principais empresas brasileiras, há um grande número de brasileiros negros ou brasileiros pardos que estão lá. Mas também não é nenhuma vantagem, porque a nossa população, a maioria é negra ou é parda. Eu acho até que não é proporcional, porque, em geral, você está mandando para lá engenheiros, e aonde que a população negra não tem uma representação hoje em dia no Brasil, por causa da nossa injustiça, dos nossos problemas, uma representação da mesma proporção de negros na universidade que é dentro da população. Não tem, isso é um problema que se tem de resolver. Agora, eu sinceramente estou querendo fazer média com as empresas, né? Eu acho que as empresas brasileiras... Pode ser até porque elas são inteligentes, mas elas descobriram que ou elas têm uma postura, não pode ser uma postura de vou chegar e arrebentar, é uma postura de buscar parcerias, é uma postura de fazer entendimentos, é uma postura de entender o país. Aqui entre nós, eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa natureza, apesar de todos os problemas do Brasil. Nós temos uma postura, de um modo geral, de buscar algum tipo de compromisso, de entendimento, e eu acho que isso é feito naturalmente, eu acho. Entende? A primeira pergunta é a seguinte: isto vai para as escolas? É a minha pergunta. Da educação de meu irmão, eu tive 8 meses na África, vim em Goodluck Jonathan. Eu sou de tradição iorubá. E isso é muito legal, muito bacana. Só que tem um problema. Você mostra uma coisa que eu acho que é essencial para o negro brasileiro e para o brasileiro. Você mostra a Xun, você mostra Xangai, entre outros grandes reinos africanos. E nós temos que mostrar isso aqui no Brasil e dizer assim, olha, vamos pegar esse maldito barquinho cheio de escravos, vamos voltar para lá e descobrir que nós somos filhos de reis. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos príncipes. E isto tem que ir para as escolas. Tem que ir para as escolas, porque isso tem que começar lá embaixo, com as crianças. Para quebrar essa discriminação, essa intolerância e essa coisa toda que nós temos no Brasil, é lá embaixo. Então, irmão, faça isso, pelo amor de Deus. Olha, se dependesse de mim, estava em tudo que é escola. Agora, o problema é o seguinte, e são decisões que não me cabe tomar, entende? Eu acho que quem for professor deve procurar fazer isso. Eu vou dizer a vocês o seguinte, eu acho que o Brasil nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, está num processo de aproximação forte com a África. Hoje em dia, a história africana está nos currículos escolares. Antes não estava, era uma coisa como... Hoje em dia você tem produção de livros que dão apoio ao ensino da história da África em escolas, na universidade, tudo. Isso é um processo que está acontecendo. Evidentemente muito lento. Eu costumo brincar e dizer que o Brasil é um elefante. O Brasil é um elefante. Nós não somos feito os argentinos. A Argentina, por exemplo, é um potro fogoso que galopa, tira as 4 patas do chão, corre para lá, corre para cá, escoiceia, relincha, pula.
eles chegam a maiorias políticas com muita rapidez. Nós somos muito lentos para formar maioria no Brasil. O presidente Lula, cuja eleição, a meu ver, representa a ideia de que o desenvolvimento econômico deve ser feito com inclusão social, concorreu a 3 eleições antes e perdeu para, na 4ª, se formar uma maioria política no país, dizendo que crescimento tem que ser com inclusão social. Então nós somos lentos, nós somos um elefante. Nós não tiramos as 4 patas do chão. O elefante só tira uma pata do chão de cada vez. Se ele tirar mais do que uma, como ele é muito grande e pesado, ele cai no chão, quebra a pata, bom, fica inválido. Nós demoramos para formar a maioria. Tem uma vantagem. Quando nós formamos maioria, em geral não tem retrocesso facilmente, porque é muito difícil formar uma maioria ao contrário. Então o Brasil avança muito lentamente sempre. Entende? Agora, também quando toma decisões de forma maioria, eu acho que é consistente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, como eu estou dizendo, de redescoberta da África, redescoberta das nossas origens. E isso é um processo que é lento, não vai ser rápido. E vai ter que ter uma disputa permanente. E aí volta a questão da imprensa. A imprensa, a academia, a elite no Brasil, ela ficou de costas para a África. Para ela nós somos europeus. O Luiz Felipe Alencastro citou um dado que é impressionante. Na época da independência, para cada europeu existente no Brasil, havia 8 africanos. Isso mostra que ele não falou dos indígenas, entende? Porque o ventre no Brasil, da população no Brasil, foi o ventre indígena. Porque as mulheres portuguesas quase não vieram para o Brasil. Para cada africana que veio, eram 2,5 africanos. Então, como é que a população foi? O ventre foi indígena. Então, por isso que nós somos essa coisa toda misturada, do jeito que nós somos, entende? Mas nós queremos, a nossa elite quer ser o quê? Que nós somos brancos, europeus, entende? Católicos. E se bobear, entende? Nós não temos sangue negro. E ainda tem que dizer o seguinte, não tem racismo no Brasil. Porque isso é a forma de que se não dá visibilidade ao problema. Mas eu acho que está vindo a coisa. E não está vindo só porque é o governo Lula, não. Se você pegar todo o processo a partir de 1975, década de 80, cultural na música brasileira, Olodum, filho de Ilaê, filho disso, filho de... Tudo é o quê? Valorizando a raiz africana. Entende? Isso... Claro, entende? Isso é parte do processo, entende? Então isso foi entrando na agenda dos partidos políticos progressistas, entende? Hoje em dia está na agenda política dos partidos progressistas. Hoje em dia se aprovou no Congresso uma série de leis com esse sentido. Mas aprovar a lei é indispensável, mas ela não resolve o problema. Precisa o quê? Formar uma nova maioria política no Brasil. Mas você tem uma coisa importante. A maioria da população se declara hoje em dia negra ou parda e declara isso com orgulho. Não é aquela coisa que o cara está querendo se branquear. Não, ele se declara. Isso é parte dessa maioria. Ou seja, o elefante está andando. Eu sei que é difícil, que a gente queria galopar, mas eu acho que o elefante está andando e é isso que nós temos que ir em frente. A ideia é que isso fique disponível para acesso amplo para todo mundo, entende? Quer dizer, não fique algo preso, entende? Então, eu não sei como vai ser, se vai disponibilizar na internet, quem quiser baixa, eu aí não sei, mas alguma solução vai ser dada. Mas eu acho assim, tem uns 3, 4 meses pela frente ainda que vai ficar nessa situação, depois eu acho que libera. Mas o que deu. Esse é que é o problema. Porque, vamos ter claro o seguinte, a televisão brasileira, e aí não é só em relação à África, não. A televisão aberta no Brasil tem uma extraordinária dificuldade para lidar com qualquer coisa que tenha muito conteúdo, que não seja digestivo. Entende? Porque a nossa televisão é essa, nós não temos uma tradição de uma grande televisão como a BBC, ou como a televisão francesa, ou como a RAI na Itália, porque o nosso modelo de televisão pública, desde o início, de televisão não pública, é um modelo comercial. Entende? Então, este é um problema. Eu vou te dizer assim, eu estou satisfeitíssimo que a Bandeirantes, mesmo a 1h da manhã, esteja botando, porque é o seguinte, 1h da manhã, mal ou bem,
pegou 500 mil aparelhos no Brasil. É no sábado? No sábado. 1h da manhã, de sábado para domingo. Pega 500 mil aparelhos no Brasil. Então, já é... Você pode dizer, não, mas eu queria passar para 200 milhões, era o que eu queria, mas 500 mil, já tem gente na rua que me para. Eu vi o programa que até hoje só me parava o seguinte: eu gosto muito dos seus comentários na TV Globo. Eu não faço comentário na TV Globo mais há 7, 8 anos, mas ainda falo. Ou na Band, ou uma coisa assim. Essa semana já teve. Gostei muito, pô, não sabia daquilo tudo, entende? Pô, a situação na África está melhorando, as pessoas... Foi gente que viu. É pouco, é pouquíssimo, mas já é alguma coisa. O elefante está andando. Uma semana atrás, eu estive no Instituto, conversei com o Conde, aí ele me convidou para participar aqui. Meu nome é Yaya, eu sou africano, filho nativo, nasci na Guiné-Bissau, só que estou no Brasil há 10 anos. Graças ao governo do ex-presidente Lula, eu consegui uma bolsa de estudo da universidade. Me formei na PUC de São Paulo, na administração, depois fiz mestrado em finanças e contabilidade. Hoje, eu coordeno cursos de administração e contabilidade na ENA, numa das unidades lá. Gente, eu fiquei muito feliz, mas agradecido mesmo, né, pelo seu trabalho. E quando o Marcondes me falou sobre esse assunto, eu falei, não, jamais eu vou ter que perder, né, essa sessão de cinema que nós acabamos de assistir. É assim, muitas vezes a gente depara com N situações na rua. Assim, nós que já estamos aqui, sendo africanos, que as pessoas falam assim da África de uma forma totalmente desconhecida. Como ele mesmo falou que é elefante, as coisas estão começando. Eu tenho certeza que vai melhorar, né? Quando a gente começou a estudar na PUC, a gente criou até uma semana, dia 25 de maio, a gente fazia uma semana da África. Aí a gente pegava todos os africanos que estudavam na PUC, e tinha um grupo de angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, a maioria dos países falam português lá. E a gente fazia tanto que a Prefeitura de São Paulo levava os professores da rede municipal, e sobretudo da EJA, que eles em educação de jovens. Então eles levavam esses professores para participar nessa semana. E a gente fazia lá, tá? Só que esse grupo de alunos que estavam na PUC, outro grupo que estava na UNICEF. Só que a PUC, depois de 7 anos, porque rompeu o acordo. Porque essas universidades faziam parte dos estudantes convênio, África e Brasil. Mas o governo Lula mesmo fez esse convênio. Aí começou a ver um monte de estudantes da PUC, hoje na USP parou a semana, tem mais estudantes da PUC. Mas na USP ainda tem um número mais de 20, 30, 40 alunos africanos. Mas às vezes você não consegue passar, quando a gente tenta pegar algo assim, por exemplo, é Semana da África, aí vai o númerozinho, a gente não consegue pegar tudo. E muitas vezes a gente organiza, não passa na mídia, não passa nisso, não. Mas com esse trabalho que o senhor está fazendo, aí eu vejo o Carlos Lopes, você falando com ele, eu nasci, nós éramos vizinhos. Eu vi o ex-presidente de Moçambique, que proclamou a independência de Moçambique, passou o vídeo. Quando ele tinha 5 anos, eu coloquei lenço na tela logo que ele assumiu a presidência. Eu era pioneiro, tem aqueles meninos lá que recebia a presidência. Então aí você tem toda essa coisa assim, quando eu estou vendo, eu fiquei surpreso, quase eu chorei aqui sentado olhando as imagens, vendo as imagens. E outra coisa também, que a concepção de presidente do Brasil é totalmente diferente na África. Quando eu vi você frente de Eduardo Santos, aí eu comecei a emocionar mais. Porque, gente, se você falar pra gente que Eduardo Santos, quando ele passa na rua, tem que parar a avenida inteira, onde ele tem que passar. E faz um monte de tropas com armas, outros lá no 5º andar do prédio, 20 andares lá, só para ele poder passar. Aí você fala a concepção, como os africanos veem presidente, é totalmente diferente do Brasil. Um presidente do Brasil, aliás, as pessoas, quem está falando, o cara muda de canal. O que está querendo esse aqui mesmo? Não muda de canal. Só que na África não é assim. Na África, quando o presidente vai falar, todo mundo para. Gente, o presidente que nem Eduardo dos Santos, que nem de Zimbábue era Robert Mugabe, e esses presidentes, ele é tido como um santo. E tem gente que venera esse como santo. Nem todo mundo, mas tem gente. Presidente para a concepção africana, presidente é outra coisa. Tanto que a gente se coloca que é
é uma iluminação divina, é uma coisa, é uma luz, é totalmente diferente do Brasil. No Brasil você vê... Aí você, gente, tudo isso depende da própria cultura, né? Que você, eu fiquei muito feliz de ver você frente de José Kabila, frente de Jacob Zuma, né? Da África do Sul, frente desses grandes líderes africanos, que eu tenho certeza, próprios africanos que nasceram lá próximo, tem que trabalhar no palácio do governo, é difícil ver esses caras, nem para acusar com eles. Então é uma coisa impressionante o trabalho que ele está fazendo. Eu quero só agradecer, que Deus te ilumina mais o seu pensamento e faz você criar novas ideias, né? E levar tudo que você está fazendo e trazer para cá para a gente poder acompanhar. Eu quero só agradecer. Quando eu estava assistindo aqui, muita gente inicia parabenizando, porque eu vejo assim que a população negra no Brasil hoje, ela vê uma época de se negar. Isso aí quando você colocou essa questão de levar para a sala de aula, é quando criança se negar. E você identifica assim que muitos jovens hoje se negam por vergonha, por não conhecer de fato a sua história. E quando eu coloco a sua história, eu digo assim, acho que o Brasil vive dois momentos. O primeiro era de se negar, e um preconceito, quando se colocava do negro para o negro, era de não se ver na história, porque abriu um livro de história e viu o que? O escravo. Ele não viu o herói. E quando me colocou a questão de ser príncipes e reis, é quando você começa a olhar para a sua história. E falar assim, eu não me vejo como escravo. Eu me vejo como reis e rainhas que contribuíram com o desenvolvimento da nação. Uma coisa que durante a história a gente vê constantemente sendo negado. E nesses últimos 10 anos você começa a ver assim, o negro se autoafirmar e não se negar mais, começar a se respeitar. Ele começa assim a uma resposta não do institucional, mas do movimento negro, de estar na base, constantemente se afirmando, se afirmando, se afirmando. Porque quando assim no filme, na reportagem vê assim um momento que ele coloca que o negro, quando ele sentava numa mesa e pegava num garfo e numa faca, ele estava ali tentando se igualar para ser visto. E na sociedade brasileira a gente ainda vê isso hoje. Porque o negro que ouve hip hop, ele é discriminado. O negro que se veste de forma diferente, ele é discriminado. Então, para você ser visto pela sociedade, você tem que se vestir diferente, ter um cabelo diferente e ouvir música diferente. Para responder algumas das questões que foram levantadas nessa rodada final, acho que uma primeira questão muito importante que foi levantada é a questão das fronteiras artificiais que foram criadas e como que a África lida com isso. As fronteiras na África, de um modo geral, são absolutamente artificiais. Elas são frutos da divisão que foi feita na África no Tratado de Berlim. É claro que você tem países, por exemplo, a Etiópia é mais ou menos do que era a Etiópia. Mas se pegar o centro da África, você vai ver muitas fronteiras são paralelos, meridianos, é uma coisa absolutamente artificial. Ou seja, aquilo não é a divisão que a história da África produziu a partir da identidade das diferentes nações, impérios, não tem nada a ver com isso. Aquilo é o seguinte, é a divisão do botim, da rapina que foi feita na África. Quando veio o fim do colonialismo, as lutas anticoloniais, os países africanos tiveram que fazer uma opção. Ou nós aceitamos essas fronteiras que estão dadas, com todos os problemas e trabalhos dentro dela, ou nós vamos reabrir a discussão das fronteiras. E se reabrisse, não parava mais. Se já foi difícil o processo de estabilização da África posteriormente, se abrisse aquilo, não parava mais. Então você tem situações absolutamente absurdas na África. Vou dar um exemplo para vocês que expressa isso. E aí eu entro um pouco na discussão que foi levantada aqui também, no ponto das etnias, como que as etnias convivem. Bom, vou dar um exemplo, a Nigéria. A Nigéria é o país de mais população na África, são 170 milhões de habitantes. Para vocês terem ideia, e vive um boom demográfico, para vocês terem ideia, no ano de 2011, nasceram mais crianças na Nigéria do que em toda a Europa. Nasceram 6 milhões de crianças na Nigéria e 5 milhões de crianças na Europa. Não é na Europa Ocidental, não. Na Europa. Então, é um país... A Nigéria tem
provavelmente umas 100 etnias, não estou com o número certo na cabeça, mas 100 etnias. Mas tem 3 etnias principais. Os Alsás, que são no fundamental muçulmano, que ocupam mais ou menos o norte da Nigéria. Você tem os Yorubás, que são 40% da população. Você tem os Yorubás, que dão mais ou menos 21% da população, que ocupam o lado oeste da Nigéria. E você tem os Igbos, que dão mais ou menos 18, 19%, que ocupam o lado leste. Mas você tem uns 20% a mais de 100 etnias. Mas se você chega no leste da Nigéria, onde estão os Yorubás, no oeste da Nigéria, onde estão os Yorubás, você chega na fronteira com Benin, do outro lado é Yorubá igualzinho. Só que eles, como são Benin, eles falam Yorubá e francês. Do lado da Nigéria fala Yorubá e inglês. Um é cidadão nigeriano, o outro é cidadão de Benin. Mas todos são Yorubás. Então, o que aconteceu? Que a divisão ali não tem nada a ver com a história Yorubá. Aquilo foi o que foi imposto. E como é que eles lidam com isso? Eles se consideram Yorubás e se consideram ao mesmo tempo ou nigeriano ou Benin, pessoal de Benin. O problema das etnias, aí faz uma coisa. Se elege um presidente de uma etnia, no pleito seguinte o presidente deve ser de outra etnia. Mas isso resolve o problema? Isso não resolve o problema. A guerra de Biafra foi uma guerra terrível, entende? Foi a guerra basicamente entre os Igbos e o restante. No fundo era o seguinte: vamos manter as fronteiras ou vamos construir novas fronteiras? E acabou, ao preço de 1 milhão de mortes, se resolveu manter as mesmas fronteiras. Entende? Isso é um trauma na Nigéria. A guerra de Biafra é um trauma na Nigéria. Entende? Agora, os Igbos são um povo com uma grande cultura. Os Alsás, ao norte, eles tinham reinos. Os Yorubás, ao oeste, eles tinham cidades-estados. Os Igbos, eles não tinham estado, na verdade, eram conselhos de anciãos e ponto. Existe um livro traduzido para o português, muito bom, que é O Mundo se Despedaça, de um escritor nigeriano, Chinua Achebe, que ele relata exatamente como o mundo se despedaça quando chegam os britânicos lá. Entende? E mostra como era a organização social dos Igbos. Então é o seguinte, cada país lidou de uma forma. A Tanzânia tem 100 etnias e a Tanzânia não tem nenhum problema de luta interétnica. Nenhum problema. Em geral, problemas étnicos surgem quando algumas lideranças de alguns países começaram a jogar a carta étnica, por alguma razão. Por exemplo, a guerra de Biafra foi o petróleo, porque aquela região era riquíssima em petróleo. Então a independência era por causa do petróleo. Eu vou ter para o meu povo, Igbo, os benefícios do petróleo. Mas não é o único caso. Você chega em vários outros países, por exemplo, Costa do Marfim há pouco tempo se jogou a carta étnica. Costa do Marfim, um país absolutamente estabilizado, etc., passou a ter problemas. Angola, por exemplo, não tem problemas étnicos, de um modo geral. Moçambique não tem problemas étnicos. De luta étnica, claro, cada etnia tem a sua cultura, a sua língua, o seu idioma, mas eles convivem numa boa. A África do Sul não tem também. Então, eu diria o seguinte: a maioria dos países ajeitou a situação étnica. Você tem problemas de manipulação política de questões étnicas que produziram, às vezes, tragédias monumentais, como é o caso em Ruanda, Burundi, a questão dos Hutus e do Tutsi. E por quê? Porque aquela região é riquíssima. Aquela região do leste do Congo e Ruanda e Burundi é uma das regiões mais ricas do mundo mineral. Todos nós que estamos aqui com o celular, nós temos um pedacinho do Congo aqui, porque tem coltan, um mineral que se usa para computadores, iPads, celulares, etc., e que só existe naquela região. Embora... Então, aquela região coltan. Agora, você vai olhar e diz assim: Ruanda e Burundi, que não produzem coltan, são os maiores produtores de coltan do mundo. Por quê? É contrabando, etc. Por isso da tensão. Então, em geral, a questão étnica
Não tem, a raiz não é a questão étnica. Ou é uma raiz política, ou é uma raiz econômica, e isso está ligado com o quê? Não houve, vamos dizer assim, uma evolução normal a partir da dinâmica das sociedades africanas e da construção dos países africanos. Isso veio de fora, foi atropelado, e se teve que adaptar com isso. Se fala muito do tribalismo na África. É gozar, eu mesmo fico com dificuldade, vou falar tribo ou não vou falar tribo? E eu aí estou tomando um cuidado para não falar tribo, e os caras falam tribo comigo. Né? Mas por quê? Tribo tem um conteúdo pejorativo. Em alguns lugares tem, em outros não. Se quando é na Escócia, você fala o clã. Quando é na África, você fala tribo, que é a mesma coisa, ou seja, é uma família larga, é uma família engrandecida, é uma família que vai até os primos em terceiro grau, é uma coisa assim. Né? Mas eu fico lá, não cheguei a ver tribo, chamo de tribo, só o cara começa a falar de tribo, relaxa, fala de tribo também. Mas então, não é uma coisa simples. Fronteira, etnias, idiomas, etc. Não são coisas simples, mas eu digo o seguinte, isto de um modo geral é algo que se lida com normalidade, a não ser quando, por razões econômicas, políticas ou ingerência externa, se joga a carta ética. A segunda questão colocada é a questão de modernidade e tradição. Não tem resposta para isso. Aliás, eu diria o seguinte, ninguém tem resposta para modernidade e tradição em lugar nenhum do mundo. Entende? Porque a tradição é a sua raiz, mas a modernidade é o seu impulso o tempo todo. Você está lidando com as duas coisas, às vezes você faz bem, às vezes você não consegue resolver a contento, o país não consegue, mas de um modo geral, eu não acho que isso... eu sinto o seguinte, a África tem um enorme desejo normal, absolutamente normal, de progresso. As pessoas querem viver melhor e sabem que isso não resolve ficando preso ao passado. Elas precisam o quê? Precisam de progresso, de investimento, de emprego, de educação, de serviço social, uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem fazer isso se desfigurando. Eles fazem isso o quê? Sendo ligados à sua cultura, como falou o presidente de Moçambique, ligados à sua cultura, porque a pessoa que perde a sua cultura, perde a sua raiz, ela não é uma coisa flutuante no mundo, ela não é. Então eu acho que ninguém tem a resposta para isso. Como é que lida com a modernidade, como é que lida com a tradição? Eu diria o seguinte, hoje em dia há um impulso do progresso na África muito forte. Mas eu não vejo que isso seja um progresso renegando a África. Não, é o seguinte, sendo o que eu sou. Eu quero crescer sendo o que eu sou. E com as contradições que tem. Outra questão que se colocou aí é, olha, eu estou dentro das minhas limitações à disposição, se me convidar, um debate, não tem problema, mas dentro das minhas limitações. Meu tempo não é uma coisa... O que eu espero é que, e acho que aí assim, o grupo precisa resolver isso, assim, precisa resolver isso, é colocar, assim que possa, do ponto de vista do comercial, colocar à disposição para que as pessoas possam baixar da internet. Eu não vejo, não é baixar da internet, ninguém está... ou seja, aí se quer baixar o de Angola, baixa o de Angola, quer baixar, assim que passarem todos, entende que isso seja feito. Então eu podia dizer o seguinte, acho que para o início do ano letivo, eu acho que esse material estará disponível de alguma forma. Acho que aí a produtora vai ver a forma para isso. Agora, para concluir, perguntar, e os outros programas? Cada programa é um programa. São esse programa de abertura e o último programa, que é um programa cultural, pegando coisas assim, como é que as mulheres africanas carregam os filhos nas costas, entende? Aí você já vai ver como é que é a roupa das mulheres africanas nos diferentes países, como é que são os mercados na África, é uma coisa mais cultural, mais genérica. Os outros 13 são focados em países. Cada país é uma história. Então, tem países, por exemplo, onde a questão étnica tem um peso maior. Tem país onde a questão cultural tem um peso maior. Tem país onde a questão, vamos dizer, de fé, por exemplo, a Etiópia. A Etiópia só tem uma tradição, então como a Etiópia tem uma fé cristã e uma fé muçulmana fortíssimas, fortíssimas. Eu fiquei impressionado, estava na rua assim, a gente via uma senhora se curvando para o nada. Eu entendia que eu passava, do outro lado da rua tinha uma cruz, ela estava se curvando, e ela parava no meio do trânsito, onde tivesse, ela estava, é a fé dela, e ela está, procissões
tradições belíssimas, entende? Coisas que a gente nem imagina que possam existir. Então, a questão, vamos dizer, da religião, da fé, no caso da Etiópia, teve um papel mais marcante. No caso da Nigéria, tem a ver com o fato do peso da Nigéria na colonização do Brasil. Os alçais são os famosos malês, de modo geral, entende? Da mesma forma que os yorubás são os famosos nagôs, aí eu, GG, toda aquela... Mas aí são yorubá, grosso modo, entende? Para o Brasil vieram poucos ibos, vieram bem muito alçá e muito, principalmente muito yorubá da Nigéria. Angola, se eu falar de Angola, é uma coisa complicada, porque se eu tenho que falar de Angola, a guerra civil vai ter um peso brutal. Mas, ao mesmo tempo, Angola foi o principal porto negreiro. E Angola teve o famoso Reino do Congo, a capital, fica em Angola, em Congo, São Salvador do Congo hoje em dia, fica no norte de Angola. Ou seja, é o Reino do Congo, o famoso Reino do Congo, mas a capital é em Angola, só que, vamos dizer, a jurisdição do Reino do Congo ia mais longe, pegava o norte de Angola, pegava uma parte do Congo, da República do Congo, uma parte do Gabão. Então, cada programa vai ter uma coisa. O Congo, quando você vai falar do Congo, você vai ter que falar da barbárie que foi o colonialismo no Congo. O colonialismo foi uma barbárie. Não fica pensando que os europeus entraram e aplicaram a divisão do Tratado de Berlim por nenhuma razão civilizatória. Não. Cobiça, mercados, controle de matérias-primas, etc. Isso só foi possível por uma razão. Pelo famoso rifle de repetição. Aliás, a mesma razão que permitiu que os brancos nos Estados Unidos invadissem o Oeste. Enquanto não teve o rifle de repetição, você dava um tiro, na hora que você ia carregar de novo a arma, entravam 100 em cima de você e acabavam com o seu pequeno exército europeu. Mas quando passou até o rifle de repetição, você derrubava 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então, a colonização da África, pela colonização europeia, é o rifle de repetição. E depois a metralhadora, ficou melhor ainda. Então, mesmo que a colonização como um todo tenha sido uma barbárie, no Congo a barbárie foi uma coisa... Talvez o país que mais me emocionou foi o Congo. Por várias razões. Primeiro essa que eu vou dizer e depois a outra que eu vou concluir. O rei Balduino recebeu, rei, não foi a Bélgica, rei, pessoa física, recebeu o Reino Livre do Congo, não, Estado Livre do Congo, como chamava, no Tratado de Berlim. Porque na imensidão que é o Congo, ele recebeu ali. Depois, a barbárie foi tamanha que a Bélgica teve que assumir. As tribos, as aldeias, tinham cotas de borracha a cumprir. E quando não cumpriam, as crianças, as mulheres, tinham mãos e pés decepados. Isto não é discurso. Quem for ver o episódio do Congo vai ver as pessoas balançando mãos e pés de crianças e de mulheres. Entende? Que era para que se cumprisse a coisa. Isso é o processo civilizatório do Reino do Congo. Entende? Embora, é curioso, talvez tenha sido um dos países onde mais teve educação, alfabetização, porque a igreja belga foi para lá e, a troco de asfixiar as culturas locais, mas ao mesmo tempo dava o quê? Alfabetização, etc. E não é à toa que o Congo foi ter, depois da guerra civil que se seguiu a independência, essa coisa do massacre que acabou produzindo um Mobutu, uma ditadura de 30 anos. Mas eu vou dizer o seguinte, o Congo me emocionou muito porque eu senti o que é a barbárie. Primeiro, da escravidão. Segundo, a barbárie do colonialismo. E terceiro, a barbárie da guerra civil e da ditadura que se seguiu ao período do fim do colonialismo. E eu, pessoalmente, eu sou de uma região do Brasil, eu sou do Espírito Santo, onde no Congo, eu olhava as pessoas e eu disse, mas eu estou em casa aqui. Eu olhava e assim, aquele ali é Curió, que eu jogava bola. Entende? Aquela ali é comadre Isméria, entende? Que era comadre da minha avó. Aquele ali é fulano de tal. Eu olhava, eram as pessoas que eu conhecia. Porque a minha região, a festa é a congada.
Então eu olhava no Congo e dizia, o Congo é o Espírito Santo. Eu me sentia em casa e sentia culturalmente, e mais que isso, os moleques riam, eles riam igualzinho os moleques que riam, coisa do mesmo jeito, entende? Então você olha e diz o seguinte, nós somos o que somos, porque viemos de lá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, então essa percepção é uma das coisas, talvez, e vou concluir com isso, uma das coisas mais difíceis que a escravidão deixou, não é só o branqueamento, é o esquecimento da origem. Você chega para mim e diz, de onde vieram seus avós? Uma parte não sei falar muito bem, mas uma outra eu vou dizer, vieram da aldeia tal, no Rio Douro, em Portugal. E depois o outro veio de Viseu. Você chega com um italiano aqui em São Paulo, de onde você veio? Ele veio da região da Calábria, ou veio de não sei o quê. Ele é capaz de apontar a aldeia que ele viveu. Na Alemanha, mesma coisa. E qual é o negro que é capaz de dizer, eu vim daqui, no Brasil? Ele pergunta, de onde você veio? Eu vim da África. Mas de onde veio cada um? Existe aí uma versão difundida de que é impossível saber a origem de onde vieram os negros no Brasil, porque os mercadores de escravos, os traficantes, misturavam os negros, os escravos de diferentes regiões, para que eles, por não conseguirem formar uma identidade, não pudessem se revoltar. É verdade, não é? Porque é verdade que eram tantas as etnias que muitas vezes isso era verdade. Mas se você for olhar, há uma correspondência clara do fluxo de escravos das diferentes regiões da África para as diferentes regiões do Brasil. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau e Cabo Verde deram escravos basicamente para o Maranhão. É infinitesimal que foi para outro lugar. E foi um pouco da África Central, Ocidental para lá. Mas 60% dos escravos de lá vieram da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um pouco Cabo Verde. E um pouco Senegal também, um pouco Senegal. Mas é aquela região, Senegâmbia, como chama? Senegâmbia. Você chega em Moçambique, quase tudo foi para Minas. Entraram pelos portos de Espírito Santo e Rio de Janeiro e foram para Minas. Pernambuco, maciçamente África Central Ocidental. As pessoas não têm ideia, muitas vezes, que quando teve a invasão holandesa aqui, imediatamente os holandeses invadiram Angola, Luanda, para garantir o suprimento de escravos. Quando teve a insurreição pernambucana, Salvador Corrêa de Sá saiu e foi lá libertar Luanda e libertar 2 holandeses, para garantir o suprimento de escravos. Ou seja, precisava ter os dois lados. Então, Pernambuco é África Central Ocidental, ou seja, é o norte de Angola, o Luba, mais para cima, Congo, República do Congo, sul do Gabão. Rio de Janeiro, maciçamente África Central Ocidental, tirando uma parte de Rio de Moçambique. Sobra a Bahia, que aí é dividido. Metade da Bahia veio do Golfo de Benin e do Golfo de Biafra, um pouquinho menos da metade, e a outra metade, um pouquinho menos da metade, veio do... Então, tem um ponto de partida. Não é uma coisa que, não, isso é um grande vazio. Tem um ponto de partida. E que também não quer dizer que chegou aqui e ficou tudo separado. Misturou também, misturou. E misturou com branco, misturou com vinho, misturou, né? Nós somos misturados. O que é uma qualidade, eu acho que é uma coisa positiva. Nós somos misturados. Mas é o seguinte, quem é negro tem raiz igualzinho. E pode ir atrás dela. Entende? Pode ir atrás dela. Isso, esse é um desafio. Mas se a gente achar que não tem como saber, nós vamos imaginar que vocês vieram da África. Não. Então, talvez o seu avô, o bisavô, o trisavô, tenha vindo de Angola. A sua trisavó talvez tenha vindo do Benin. Cada um veio de um lugar. Isso tem cultura, tem trocas, tem comida, tem uma opção de coisas que identificam. Agora, da mesma forma que em um determinado momento
os negros no Brasil disseram, não, eu tenho que ter orgulho da minha origem negra, da África, etc., e se afirmar, eu acho que vai chegar um momento assim, eu quero saber mais do que isso, eu quero saber de que parte da África que eu sou. Eu quero conhecer aquilo lá, eu quero trocar. Entende? Isso é difícil, mas eu não acho que é impossível. Obrigado.